Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e nosso assunto de hoje é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Nós já providenciamos o texto para vocês e aí no texto vocês perceberam que 5% das crianças, pelo menos as crianças que vão à escola, que acabam tendo contato com uma rede de conhecimento, uma rede de avaliação, uma rede de diagnóstico, que 5% das crianças apresentam características de serem portadores de TDAH. E desses 5%, 3% permanecem, levam isso para a vida adulta. Bom, o nosso trabalho não é procurar TDAH nas crianças, nas escolas, e nem muito menos focar em estar procurando fazer esse diagnóstico entre os usuários de substâncias psicoativas. Mas, como o nosso trabalho é esse, focar em quem tem transtorno de uso de substâncias, a gente vai se deparar com diversos transtornos. Já falamos alguns deles para vocês. Começamos pelas questões psicológicas, emocionais, como culpa, ansiedade, uma ansiedade fisiológica. Lembra que a ansiedade tem dois polos. Aquela ansiedade fisiológica, aquela resposta de evitação, de fuga, a resposta de desconforto, que muitas vezes tira o sono, mas a pessoa vai tocando a vida dela. Ela é funcional. E existe aquela ansiedade que já é classificada como patológica, que a vida da pessoa para, ela deixa de fazer coisas, outras partes do seu ser acaba sendo atingida e prejudicada por conta desse transtorno. É uma linha divisória muito grande, aquilo que é puramente um transtorno emocional, daquilo que é um transtorno de psiquiatria. Mas a gente faz essa distinção teórica e na prática muitas vezes esses transtornos se misturam. Mas, como estamos falando de teoria, vamos lá. Aquilo que seria transtorno puramente emocional, sentimento de culpa, mágoa, um evento traumático da infância, da história da vida da pessoa, da adolescência, algo muito difícil para ela lembrar, e ela não tem a capacidade de afastar aquilo sozinha da própria mente, porque algumas pessoas conseguem fazer o que nós chamamos de repressão. Elas esquecem naturalmente. Pega um evento traumático, algo que aconteceu na sua vida, e simplesmente não se lembra. Outros têm essa dificuldade de afastar da consciência e continuam lembrando. Essas pessoas que continuam lembrando, às vezes elas precisam usar algum artifício, alguma substância, para poder ter momentos de alívio. Então, são pessoas mais vulneráveis a desenvolver transtorno de substância. É interessante que aquela pessoa que esqueceu, aquela pessoa que pegou uma informação qualquer, um fato da vida qualquer, muito doloroso, muito difícil de carregar, e esconde, afasta da sua própria consciência, sem precisar usar nada, é claro que essa pessoa também pode apresentar transtorno de uso, como pode apresentar qualquer outro transtorno. A gente chama isso de retorno do reprimido. Porque aquele material que foi afastado, aquele material que foi para a inconsciência, ele vai lá com violência, com força. Ele não foi resolvido. Ele está sem resolver. Está inconsciente, mas deseja voltar para a consciência para ser resolvido. Como ele não consegue voltar, sempre uma força permanente a mantê-lo afastado, esse sujeito que afasta esse material se torna mais fraco. E mais fraco para enfrentar novos problemas, novas dificuldades, e muitas vezes se torna uma pessoa mais angustiada. Isso é um grande paradoxo. A pessoa é forte para se defender, se defende, mas ao mesmo tempo se torna mais fraca.
outros não têm essa força de se defender e já vão logo de imediato em busca de substância. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando nós falarmos de técnicas de aconselhamento. A gente vai poder se aprofundar em como ajudar, como ouvir essas pessoas, como levá-las à conscientização dos seus problemas, como elas devem fazer a devida catarse, botar isso tudo para fora, como elas podem se reorganizar, encaminhar quando a situação for mais grave, tanto para um psicólogo quanto para um médico ou outros profissionais necessários. Depois a gente viu as questões de psiquiatria, como depressão, como transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno afetivo bipolar. A gente andou conversando sobre alguns transtornos que já tem uma lesão, uma alteração bioquímica ou neuroquímica detectável. Faz-se um exame, um mapeamento e lá está a identificação em nível neuroquímico e bioquímico do problema. A gente hoje vai fechar o último desses transtornos, né? Não é que existam só esses, existem inúmeros, mas aqueles que mais se encontram, aqueles que mais se tocam com a questão do uso de substância. Há outros que também acabam desenvolvendo vulnerabilidade e facilitando a pessoa a consumir substâncias e talvez, se for necessário, com a participação de vocês, com a pergunta de vocês, com a curiosidade de vocês, a gente entra neles. Se não, a gente não vai falar de mais nenhum e vamos encerrar esses transtornos de psiquiatria e voltar a falar desses que nós já comentamos, voltar a aprofundar quando falarmos de técnicas de aconselhamento. Hoje nós vamos falar então do TDAH e na semana que vem nós vamos começar a falar de transtornos de personalidade. Então são 3 classes de transtornos. Os transtornos emocionais, os transtornos de psiquiatria e os transtornos de personalidade. Eu vou, no próximo resumo que nós tivemos a oportunidade de fazer, colocar no texto para vocês essas diferenças e as semelhanças entre esses transtornos. Embora na prática, às vezes, a gente vai perceber que muitos indivíduos são portadores de vários desses transtornos, eles às vezes se comunicam, se interagem, se entrelaçam, mas é possível na conversa ir separando e ajudando a pessoa a se compreender, a se entender, a crescer, a aprender a administrar as suas próprias dificuldades. Então o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tem um tripé. São 3 coisas principais nesse transtorno. Desatenção, hiperatividade e a impulsividade. Eu perguntei no texto se você conhece alguém hiperativo. E quando eu faço essa pergunta, eu lembro de algumas crianças que eu já tive a oportunidade de ter contato como educador e tentar ajudar, mesmo como psicólogo ou como professor, algumas crianças, e lembro de algumas que não conseguem ficar sentadas num lugar. E às vezes crianças de 8, 9 anos, você tenta fazer com que ela sente para você conversar, para poder ouvi-la, ou mesmo fazer um trabalho com essas crianças e elas são inquietas, a não ser que lhes seja oferecido algo que seja prazeroso para ela. E algumas pessoas podem pensar assim, mas isso aí é muito conveniente. Não, não é. Quem educa criança, quem tem contato com criança, e até mesmo com animais, atualmente eu estou cuidando de um cachorrinho que está com 2 meses. E esse cachorrinho é muito levado, ele é muito ativo em relação a muitos outros cachorros. Mas ele não é hiperativo, porque eu já consigo estabelecer alguns limites para ele e ele tem aprendido. Ele continua ativo, ele continua brincando, ele continua pulando, mas
drogas, ele já está conseguindo entender alguns limites, algumas regras. Então, o indivíduo que não tem TDAH, ele pode ser um indivíduo ativo. E às vezes isso é confundido. É uma criança ativa que não tem limite. Não tem necessariamente TDAH. A gente pode saber disso dependendo do ambiente que essa criança frequenta. Se com os pais ela é inquieta, ela não para quieta, aí eu vou voltar ao exemplo da criança que eu queria dar. Botava a criança no sofá e a criança levantava, a criança mexia no quadro, entortava o quadro, subia no sofá, entortava o quadro, abria a geladeira que estava no ambiente, e aí tentava fazer uma atividade com ela não prestava atenção naquilo, ela começava devagar, devanear, quebrava coisas, mudava de assunto, queria fazer aquilo que não era o que a gente estava pedindo, mas queria fazer outra coisa, queria fazer outra atividade. Se insistisse numa atividade que para ela era desprazerosa, que para ela não era interessante, ela começava a chorar. E às vezes na escola essas crianças passam a ser mal vistas, passam a ser criticadas, os pais passam a ser criticados, muitas vezes carregam uma grande angústia. Mas, como eu disse agora há pouco, pode parecer conveniente que quando se dá uma atividade prazerosa para a criança, ela consegue então ter mais atenção, ela consegue desenvolver aquela atividade. Mas o que acontece é o seguinte, que a atividade prazerosa gera no nosso cérebro neurotransmissores ligados ao prazer. Dopamina, serotonina, endorfinas. E é justamente essas substâncias que têm uma dificuldade de comunicação entre parte do cérebro e principalmente com parte do cérebro com o córtex pré-frontal. Aquela parte do nosso cérebro, do nosso encéfalo, que está situada aqui na frente, que é responsável pelas tomadas de decisões, é responsável por tarefas executivas, é responsável de analisar o meio ambiente e saber se portar de acordo. É aquela parte que nos trava quando uma pessoa usa álcool, por exemplo, essa parte tende a relaxar. E a pessoa tende, não estou falando de hiperatividade, estou falando agora do álcool. A pessoa tende a perder um pouco da censura, da trava. E às vezes, muitas vezes, isso se acentua de tal maneira que a pessoa faz coisas inconvenientes que vai se arrepender no dia seguinte. E alguns até conseguem se esquecer. Mas eu não quero falar do álcool aqui. Só quero demonstrar para vocês a importância do córtex pré-frontal. E uma pessoa que tem TDAH, ela tem essa deficiência. Então ela não consegue, apesar de às vezes querer, ela não consegue. Os neurotransmissores, o sistema nervoso dela não ajuda. E para que ela possa ter essa ajuda, ela precisa de medicação. A medicação, hoje, que se tem, são os estimulantes. Daí que as drogas estimulantes são tão atrativas para quem tem TDAH. Quem tem esse transtorno tende a ficar dependente de álcool, porque o álcool, uma parte, é estimulante, pelo menos no começo do uso. Cocaína, crack, cigarro e outras drogas, anfetaminas, drogas que podem provocar essa estimulação, essa aceleração do sistema nervoso autônomo. Parece um paradoxo, parece uma contradição, já que nós estamos falando de pessoas ativas, tomar estimulantes aparentemente faria com que elas se tornassem mais hiperativas ainda. Só que, como eu disse, a questão não é a falta do neurotransmissor, é a dificuldade de comunicação que esses neurotransmissores têm. Então, os estimulantes, é algo que ainda está se estudando, os estimulantes provocam o aumento da dopamina, da serotonina, principalmente a dopamina, e isso ajuda na comunicação
entre as diversas partes do cérebro, ajudando a pessoa a se centrar. É um problema muito sério tentar medicar essa pessoa por conta própria. Uma pessoa que tem um filho hiperativo, tentar dar chazinho de maracujá, chá de camomila, chá de erva cidreira, isso pode ter um efeito contrário. Ao invés de ajudar a pessoa a relaxar, fazer com que ela fique mais hipervigilante, mais ativa, mais acelerada. E é claro, essa aceleração e essa dificuldade de ter atenção em algumas coisas já é um problema para uma criança, imagine para um adulto. Então, um adulto, criança não vai. Inicialmente, imaginamos que se ela conviver num meio minimamente seguro, ela não vai fazer a utilização de substância. Normalmente, o uso de substância começa na adolescência. Então, já na adolescência, a pessoa que tem TDAH vai começar a experimentar droga como forma de se automedicar. E é esse sujeito, é esse paciente que a gente pode pegar quando estiver atendendo quem tem transtorno de uso. Então, a gente vai focar inicialmente no transtorno de uso. Mas na medida que a gente vai conversando com a pessoa, vai perguntando da sua infância, como ele era na escola, como ele era na família, como ele era nas suas múltiplas relações, porque é interessante observá-lo em múltiplos lugares de relacionamento. Uma pessoa que muda de característica, ela tem outro transtorno, não TDAH. Na escola ela é hiperativa, em casa é hiperativa, mas quando vai ficar com a vovó fulana, que é uma vovó mais durona, ela fica mansinha, fica calminha. Isso aí não é uma criança hiperativa, é uma criança sem limite. Está faltando uma figura que coloque limite nela. Uma criança que tem TDAH, não importa essa vovó durona, essa vovó magista, essa vovó que todo mundo coloca medo nele, porque quem tem TDAH não respeita esses limites. Porque ele só vai entender uma linguagem, fazer as coisas que são para ele prazerosas, o que não é, ele não consegue ter foco. A não ser que se tome a medicação adequada, a não ser que se entre em tratamento. É claro, existe tratamento, hoje em dia existe tratamento, inclusive, que não seja necessária a medicação, mas isso tem que ser visto junto. Essa parte de medicar ou não já é uma parte entregue aos profissionais, principalmente ao profissional de medicina. E se coloca muitas vezes o indivíduo em atividades prazerosas, prática de esportes, não para ele gastar energia, essa não é a ideia equivocada. Quanto mais ele fizer atividades prazerosas, mais o cérebro dele produz dopamina, serotonina, noradrenalina. A noradrenalina em especial é o neurotransmissor que deixa a pessoa vigilante, que deixa a pessoa alerta. O TDAH, ele não tem falta dessa substância, mas essas substâncias, até porque se ele tivesse falta dessa substância, ele teria um efeito oposto. Uma pessoa com pouca noradrenalina tende a ficar menos vigilante, mais relaxada, muito mais tranquila. Então, quando ele toma um estimulante que provoca, inclusive, a produção de mais noradrenalina, o que faz é que essa noradrenalina circule e se comunique mais adequadamente entre as várias partes do cérebro. E é isso que vai ajudar a pessoa. Ela praticar atividades prazerosas, atividades que ela gosta. Não adianta colocar a criança num esporte que ela não gosta daquele esporte. Para gastar energia, vai trazer mais prejuízo para ela. Então, entender que o indivíduo tem um transtorno, avaliar a situação, entender que o indivíduo tem um transtorno e ajudá-la a entender esse transtorno já é metade do tratamento, já é metade do ganho do tratamento, quando a pessoa tem a capacidade de entender a sua própria dificuldade. Nós, infelizmente, enfrentamos um problema dos extremos. Há pessoas que acham que não deve tomar remédio para quase nada. Você indica, às vezes, uma medicação, a pessoa vai, às vezes, a um cardiologista, vai a um médico
eu esqueci o nome dessa especialidade, responsável aí pelo sistema digestório, ou vai a um clínico geral e o médico observa que tem ali algum componente psicológico, emocional, alguma coisa da ordem, né, daquilo que não é palpável, mas tem alguma coisa, e indica a pessoa a um psiquiatra. Muitas pessoas ficam chateadas, revoltadas, como se psiquiatra fosse o lugar de maluco. E às vezes nós temos transtornos que não é uma questão que a gente quer ou a gente não quer, ele está ali, a gente precisa lidar com ele. E às vezes precisa tomar a medicação, seja ela qual for. A questão é os extremos, que às vezes não há necessidade da medicação, você vai ao médico e passa remédio para tudo. Então, se você está com uma dificuldade momentânea, toma tarja preta. Outros, você está passando por uma situação difícil, que precisa de repente de uma medicação para relaxar em certas circunstâncias, e não dão. Então, é o problema dos extremos. Então, achar esse meio termo, avaliar o indivíduo de forma adequada e ajudá-lo a perceber como ele melhorar, como ele encontrar meios de ele se ajudar. Se for necessário, toma remédio, se não for, não toma. O importante é a avaliação individual e uma avaliação séria de um profissional de saúde mental para poder ajudar a pessoa a decidir se toma ou não a medicação. Mas entendido a doença, ele tendo conhecimento do seu próprio problema, que não é porque ele não quer. Ele não consegue sentar num lugar e assistir uma palestra, não é que ele não quer. É que ele não consegue, a mente dele começa a devanear, começa a divagar, se aquela palestra não tiver muito interessante para ele, e essa questão de interessante não é que a palestra em si seja ruim, a palavra seja ruim. O gosto é algo que não se discute. Pode ser bom para muita gente, mas para aquele indivíduo está achando desinteressante. E por mais que ele queira, ele tem dificuldade. Ele não é igual o meu cachorrinho, igual eu e você. Você está aí me assistindo essa palestra, eu não sei há quantos minutos. Quantos minutos tem já, Emanuel? 22 minutos. 22 minutos de palestra. E talvez eu falei algumas coisas aqui que para você não é interessante. Talvez, eu não sei. Você conseguiu, está aí ouvindo, está tentando fazer o curso, está colocando a sua vontade, está se empenhando, né? E algumas pessoas têm dificuldade com esse curso, já me falaram. Alguns termos, algumas coisas que nós estamos trazendo, a pessoa tem dificuldade porque já está muito tempo sem estudar. Tem outros que estão mais motivadas, estão mais interessadas. Então, a pessoa que acha difícil e acaba se tornando um pouco entediante, se ela tiver TDAH, ela não consegue ir adiante, a não ser que ela tome medicação para ajudá-la. Já uma pessoa que não tem TDAH pode ter outras esquisitices. Eu tenho, você com certeza tem as suas. Mas se você tivesse TDAH, se a palestra estivesse sendo difícil para você, você não conseguiria manter o foco. Porque o neurotransmissor do cérebro não ajuda, não coopera com você. Eu estou falando você para a gente poder pensar em outras pessoas. Então eu vou trabalhar com dependência química. E se eu não estiver atento a essas coisas, a pessoa fica um tempo em abstinência, a pessoa cria alguns problemas no ambiente que ela está. Nós trabalhamos muito aqui com acolhimento. Eu estou no QG da Paz, faço palestra em alguns lugares, como o Renovo de Deus, como o projeto Restaurando Vidas em Capivari. Pastor Gilberto, inclusive, ele é o responsável, é um dos nossos alunos aí do curso. Quero ver se ele está assistindo todas as aulas. Pastor Gilberto, se estiver me ouvindo aí, manda assim, ó, te ouvi, falou de mim lá, né? Pois bem. Então a gente circula nesses ambientes e muitas vezes alguns indivíduos apresentam muita dificuldade de permanência nesses lugares. Justamente por isso, porque eles não sentam para poder assistir uma palestra, eles se recusam às vezes a participar. É claro, pode ser outros problemas, pode ser rebeldia, pode ser TOD. Já ouviram falar de TOD? Transtorno opositor desafiador. Não sei nem se nós vamos falar disso. Mas enfim, pode ser outro transtorno, mas pode ser também um TDAH. A gente vai avaliando, né, diversas situações que acontecem na vida do indivíduo e aí fica mais fácil a gente também ajudar o outro quando a gente sabe que o indivíduo tem um transtorno.
Você conseguiu ajudar a pessoa naquele espaço. Começa a pesquisar mais a vida da pessoa, percebe que aquilo vem desde a infância, porque é importante que isso fique claro. Para ser TDAH, começou na infância. Se o indivíduo na infância não tinha problema, né, teve uma vida escolar tranquila, não teve problema para estudar, não teve problema de comportamento na família, não foi entrão, não foi intruso, não se meteu em encrenca. E agora faz tudo isso, não é TDAH, é uma outra coisa, né, que a gente pode ver em outros transtornos. Então, se é TDAH, vem desde a infância. Esse indivíduo precisa de tratamento também para esse transtorno. A gente vai ajudá-lo, educando, aconselhando, dando uma palavra de incentivo e vai encaminhá-lo para os profissionais que podem também estar tratando do problema. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei se eu falei tudo o que precisa ser falado, mas acho que eu falei o principal, e o mais importante é que vocês participem com perguntas, com dúvidas, com exemplos. Eu fiz uma pergunta e ela continua, ela permanece. Você conhece alguém com essas características? Eu estou falando aqui do QG da Paz, e aqui volta e meia é o lugar que eu tenho um maior tempo de permanência, e aqui volta e meia a gente pega indivíduos com essa característica. E a gente tenta encontrar uma coisa que a pessoa sente prazer de fazer e deixa ela fazer, né? Deixa ela executar aquilo. Procura se adequar à necessidade da pessoa, não impor aquilo que a gente acha que tem que ser. Porque às vezes nós somos muito rígidos. Não, tem que ser a regra da casa. Então tem que ser desse jeito. Tentar. Começa a perceber que o indivíduo tem esse tipo de dificuldade, tentar encontrar uma atividade que ele se sinta mais à vontade, que se sinta melhor com aquilo e deixá-lo executar aquilo. Trabalhar na individualidade da pessoa. E aqui nós temos algumas pessoas que até melhoraram, né, dessas características, mas é muito comum, elas são irritadas, pavio curto, ou seja, se enfesam, se encrencam à toa, são entrona, enxeridas. Estou falando defeito, né? Tem qualidade também, obviamente. Mas como eu estou falando do transtorno, estou falando dos defeitos do transtorno. A gente não trata de qualidade a gente incentiva. Mas aí são entronas, se metem onde não é chamado, acham que sabe tudo, quer consertar tudo, querem ser donos da verdade. E um transtorno que está muito associado ao TDAH é a depressão. E muitas vezes criam fantasias de grandeza. Não é só TDAH que tem fantasias de grandeza. Vários transtornos têm essa fantasia. Tá? É importante lembrar isso. Às vezes tem essas manias de grandeza, que é melhor que os outros e tal. E de repente entra num processo de depressão. E aí, olha só, pode até parecer que é o transtorno de afetivo bipolar, mas não é. São diferentes. Se você estudar os dois transtornos, você vai ver que é diferente. Tá bom? E eu acho que é isso. Eu aguardo vocês aí, né, com perguntas. Eu acredito que pode muito mais ser falado, mas não adianta eu falar e não saber como isso está chegando até vocês. Tá bom? Semana que vem a gente vai começar com transtornos de personalidade. Então nós vamos falar aí dos diversos transtornos, vamos escolher 4 ou 5 para poder conversar. Depois a gente vai falar de algumas coisas mais que pode causar vulnerabilidade, falar sobre as substâncias específicas, isso é para mais adiante. Falar de cada substância específica e depois então, a princípio, falar de técnicas de aconselhamento. Até a próxima e bons estudos!